Eu tinha acabado de reduzir a velocidade, porque a pista sempre fica meio lisa naquela parte da avenida quando chove. A lâmina d'água acumula perto do meio-fio, e o carro costuma puxar um pouco para o lado se a pessoa não estiver atenta. Foi por isso que eu bati o olho de novo no portão lateral do cemitério. Não era a primeira vez que eu passava ali, mas daquela madrugada, por algum motivo, eu olhei com mais cuidado. Talvez tenha sido o reflexo da luz no chão molhado. Talvez tenha sido o silêncio. Só sei que, quando passei devagar, o velador estava lá, o mesmo de todas as noites. Casaco verde-oliva, vassoura de cabo claro, lanterna amarela presa na cintura, mesma postura, mesma posição no corredor central. Só que dessa vez alguma coisa estava errada. Não foi nada gritante, só aquela sensação que encosta devagar, como se fosse um dedo frio na nuca. Um incômodo que você tenta ignorar, mas fica. Eu diminuí mais ainda. Olhei pelo retrovisor. Ele continuava varrendo, só que o movimento não fazia som nenhum. Nem aquele arranhar de vassoura na calçada, nem o barulho das cerdas enroscando em pedrinha, nada. E a lanterna acesa, mas não iluminando nada. A luz estava acesa, dava para ver, mas não batia no chão. Era como se ela brilhasse só para dentro dela mesma. Eu deveria ter seguido, mas por algum motivo encostei o carro alguns metros depois e fiquei olhando o portão pelo vidro lateral. A chuva fina estava fazendo um chiado nas folhas do canteiro, e só esse som preenchia o ar. O velador não levantava a cabeça em momento nenhum. O corpo dele fazia um balanço ritmado, sempre igual, sempre com a vassoura passando no mesmo trecho. Eu já tinha visto ele antes, muitas vezes, sempre no mesmo horário, entre 2 e 2:30, sempre no mesmo setor do corredor central. Eu achava que era o turno dele, um trabalho puxado, desses que ninguém percebe. Naquela madrugada, alguma coisa não encaixou. Voltei para casa com uma sensação ruim presa no peito, como quando você se lembra de um detalhe que não devia existir. No dia seguinte, logo cedo, tive uma corrida para o mesmo lado. Depois que deixei o passageiro, resolvi parar na guarita do cemitério. Não estava planejado, mas eu precisava tirar aquilo da cabeça, nem que fosse só ouvindo que estava tudo normal. Perguntei de forma direta sobre o funcionário da madrugada, o que varria o corredor central. O segurança franziu a testa de um jeito que me fez perder o ar por um segundo. Ele disse que não tinha ninguém de manutenção depois das 19 horas. Falou desse jeito, seco. Quando viu que eu insisti, comentou que nem existia mais uniforme com casaco verde-oliva no cemitério, que isso tinha sido usado muitos anos antes. Eu descrevi o local exato, corredor central, perto da parte velha do cemitério. O segurança se ajeitou na cadeira antes de responder, como se estivesse pensando em como falar. Ele disse que aquele trecho estava interditado desde o ano anterior. O piso tinha cedido, que ninguém passava por ali. Disse que até de dia evitavam andar ali porque tinha risco de desabar mais. Eu voltei para o carro com a sensação de que não devia ter perguntado nada. Durante as semanas seguintes, tentei não passar por lá naquele horário, mas é difícil controlar a rotina quando se dirige para viver. Uma madrugada ou outra, acabava voltando pela mesma avenida, e cada vez que eu passava, olhava direto para o portão lateral. E ele estava lá, sempre lá, o mesmo velador, curvado, varrendo o mesmo pedaço, com o mesmo casaco. A lanterna acesa sem iluminar, a vassoura sem som, nenhum movimento diferente. Eu comecei a reparar melhor, o jeito de pisar, o balanço dos ombros, a repetição do movimento, tudo igual, como se fosse sempre a mesma noite. Não sei se foi coragem ou teimosia, mas um dia resolvi entrar no cemitério durante o dia para ver o tal trecho interditado. O portão lateral fica aberto durante o horário de visitas.
A parte central parece comum vista de longe, mas dá para perceber que a ala antiga tem algo diferente no ar. O cheiro de terra úmida é mais forte. As árvores são altas demais para um cemitério comum. O chão tem remendos de cimento velho e algumas placas não têm nome. O trecho interditado estava isolado com uma faixa improvisada, amarrada num poste de ferro e numa árvore torta. Cheguei perto e vi a rachadura. Era funda. Corria pelo chão como uma cicatriz. Parecia que o solo tinha afundado só naquela linha. As bordas eram irregulares, como se alguém tivesse tentado ajeitar e desistido. Voltei para o carro com mais perguntas do que respostas. Passei a comentar discretamente com algumas pessoas do bairro, só para ver se alguém já tinha notado. Uma senhora que mora ali há décadas disse que já tinha visto um homem varrendo ali pela madrugada, muitos anos antes, mas que não sabia se ainda tinha alguém trabalhando à noite. Um rapaz, que tem uma banca de jornal perto, comentou que ouvia às vezes um barulho de arrastar, mas sempre achou que fosse gato andando sobre saco plástico. Ninguém tinha uma resposta direta. Um dos meus passageiros, que já trabalhou como auxiliar de cemitério, falou que esses lugares sempre têm histórias de funcionário que simplesmente some. Não como lenda, mas como gente que desiste do emprego sem avisar, ou que é mandada embora e ninguém informa os demais. Ele disse que equipes diferentes se revezam no turno e que às vezes ninguém sabe quem trabalhava antes. Eu tentei esquecer. Só que uma madrugada, voltando de uma corrida longa, a chuva apertou de um jeito que eu tive que reduzir drasticamente. Os faróis refletiram no portão lateral como se fosse um espelho molhado. E eu vi. O velador estava na mesma posição de sempre. Só que dessa vez, um detalhe me travou por completo. A perna dele parecia torta. Não torta como alguém mancando. Era mais profundo. O pé dele estava dentro da rachadura, como se estivesse encaixado no buraco até a metade. Mas o corpo não acompanhava essa inclinação. O tronco e o ombro estavam retos, como se aquilo fosse o normal para ele, como se o chão não existisse. E ele continuava varrendo o mesmo ponto com calma, como se nada estivesse errado. O cabo da vassoura fazia um arco sempre igual. As cerdas não tocavam o chão. A lanterna estava acesa, mas sem luz. Eu não consegui seguir imediatamente. Segurei o volante com força. Olhei para longe, tentando convencer minha cabeça de que estava cansado, de que aquilo era só reflexo da chuva. Respirei fundo e fui embora devagar. Na manhã seguinte, antes de trabalhar, passei no cemitério. Falei com outro segurança. Perguntei se existia registro de algum funcionário antigo, alguém que talvez tivesse usado casaco verde-oliva. Ele disse que aquele uniforme tinha sido usado por uma equipe terceirizada lá por 2012 e que essa equipe parou de existir após um acidente interno. Perguntei que acidente era esse. Ele não quis falar muito, só disse que um funcionário caiu onde o piso cedeu, que demoraram horas para conseguir tirar e que, desde então, aquela ala tinha sido fechada. Falou que o corpo foi encontrado só no fim da madrugada e que o homem trabalhava sozinho naquele turno. Não quis perguntar o nome. Voltei para casa com um peso estranho. Tentava dormir, mas a imagem do pé preso na rachadura voltava toda vez que eu fechava os olhos. Era como se a cena ficasse presa num canto da cabeça, cada hora mostrando um detalhe novo. Alguns dias depois, decidi voltar ao cemitério no fim da tarde, antes de escurecer. Cheguei perto da ala interditada. A faixa improvisada continuava lá, meio rasgada. Olhei a rachadura de novo. O buraco tinha uma profundidade irregular, com terra amontoada nos cantos, como se alguém tivesse tentado cavar ou desenterrar. Me ajoelhei, toquei a borda fria do concreto e percebi um cheiro de mofo misturado com umidade. O vento passou entre os túmulos, fazendo um som que parecia alguém arrastando tecido no chão. Levantei rápido. A luz do fim de tarde costuma enganar, e eu não queria ficar ali quando escurecesse.
Alguns dias depois, finalmente tomei coragem de perguntar diretamente sobre o funcionário que havia caído no buraco em 2012. O segurança mais velho olhou para os lados antes de responder. Disse que o homem trabalhava sozinho naquele turno porque ninguém queria ficar na ala velha. Que ele era tranquilo, calado e cuidava do corredor central toda a madrugada. Disse que ele sempre usava um casaco verde-oliva porque sentia muito frio, mesmo no verão, e que carregava uma lanterna amarela que já não iluminava direito, mas que ele gostava dela assim mesmo. O segurança disse que encontraram o corpo dele com a perna presa exatamente onde o chão cedeu, e que a posição em que ele ficou era estranha, como se tivesse tentado se apoiar, mas não tivesse tido tempo. Perguntei se ainda havia algum registro, alguma foto. Ele disse que não, que a terceirizada encerrou o serviço pouco tempo depois do acidente e que ninguém mais falou disso. Eu queria acreditar que isso encerrava a história, mas não encerrou. Na semana seguinte, voltei a fazer corridas na mesma rota. E numa madrugada de chuva fina, exatamente como na primeira vez, lá estava ele. Casaco verde-oliva, lanterna amarela, vassoura sem som. Mas naquele dia, quando passei mais devagar do que nunca, percebi que ele tinha parado de varrer. O corpo estava parado, inclinado, como se tivesse sido congelado no meio do movimento. A vassoura estava encostada na perna, a lanterna acesa, mas sem luz, e a cabeça estava inclinada de um jeito novo, como se estivesse tentando me acompanhar pelo canto do olho. Não sei explicar porquê, mas a sensação que eu tive foi que ele sabia que eu sabia. Acelerei sem pensar. Só queria sair dali. Desde então evito aquela rota. Dou mais voltas, gasto mais gasolina, pego ruas que não fazem sentido. Mas não passo mais ali, nem de dia, nem de carro, nem de longe. Às vezes, quando a madrugada está muito silenciosa, tenho a impressão de ouvir o barulho da chuva batendo no chão exatamente como naquela noite. E a imagem volta inteira. O casaco molhado, a lanterna apagada por dentro, o movimento repetido e a perna presa onde o piso cedeu. Eu sei que não devia ter voltado para ver. Sei que tem coisas que a gente devia deixar quietas. Mas passei tantas madrugadas por aquele corredor que de algum jeito sinto que deixei uma parte minha ali. E no fundo, acho que é por isso que eu ainda sonho com aquele trecho do cemitério, sempre vazio, sempre molhado, sempre com a mesma sensação de que alguém está terminando um trabalho que já deveria ter acabado há muito tempo. Se você quiser ouvir outras histórias como essa, fica por aqui. Eu acho que isso já me ajuda um pouco a seguir. Eu já tinha descido naquele poço algumas vezes antes, então não deveria ter sido diferente daquela vez. Só que, quando a tampa apareceu meio torta, fora do lugar, já fiquei com uma sensação ruim. Parecia coisa de tempestade, porque tinha ventado muito na noite anterior, mas mesmo assim, alguma coisa me incomodou. O cheiro estava diferente, mais pesado, como se tivesse algo parado ali há muito tempo. Eu acendi a lanterna e joguei o feixe para dentro. Era um poço simples, daqueles fundos, com parede de concreto lisinha e uns 6 metros de profundidade. Nunca tinha nada demais ali. Só manutenção. Só rotina. Mas quando o brilho da lanterna bateu no fundo, teve um reflexo estranho. Uma coisa metálica brilhando na lama. Aquilo me travou por alguns segundos, porque geralmente poço não tem nada que reflita daquele jeito. Desci amarrado na corda, devagar, porque a escada lateral era curta e não chegava nem na metade do caminho. Quando meus pés encostaram na lama, o cheiro ficou ainda mais forte. Era mofo, ferrugem e uma coisa meio doce, que eu não sabia dizer o que era. Joguei a luz direto naquele reflexo e vi o que parecia um gravador portátil dos antigos, daqueles de fita.
Estava encharcado com lama cobrindo um lado, mas dava para ver que alguém tinha amarrado um cordão no plástico, como se tivesse sido abaixado ali dentro. Eu não sei explicar porquê, mas fiquei com o coração acelerado na hora. Era como se tivesse alguém olhando lá de cima, apesar de eu saber que não tinha. A corda estava firme na minha cintura, mas mesmo assim senti um frio nas costas. Me abaixei, peguei o gravador, limpei com a mão e fiquei ali parado, segurando aquilo, tentando entender por que alguém deixaria um negócio daqueles dentro de um poço fechado que nem saída tem. Subi mais rápido do que costumo subir. Quando cheguei lá em cima, quase nem falei nada para o pessoal. Só entreguei o gravador, dizendo que tinha encontrado aquilo no fundo. A gente meio que brincou, dizendo que tinha gente jogando lixo nos poços de manutenção, mas ninguém achou muita graça. Parecia lixo demais para ser brincadeira. Levei o gravador para o escritório, deixei secando em cima de um pano. Eu achei que não ia funcionar nunca mais. Mas, umas horas depois, por algum motivo, deu vontade de tentar. Peguei 2 pilhas novas, coloquei e o bicho simplesmente ligou. A luzinha acendeu meio fraca, mas acendeu. Tinha 3 gravações, só isso. 3 arquivos curtos. A primeira tinha uns poucos segundos. Apertei o play achando que ia ser tudo chiado, mas não. O som era de gotejamento bem marcado, como se tivesse água pingando em algum lugar grande e vazio. Depois veio um vento fraco, meio arrastado, e aí passos de alguém andando devagar, respirando fundo. No final, uma frase curta, masculina, dita com calma: "Se isso for encontrado, não desça aqui." Eu parei na hora. Ali já senti aquele incômodo crescer, porque aquela frase não era piada, não era gente inventando coisa. Soava sério demais. Não parecia alguém querendo assustar alguém. Parecia um aviso real. A segunda gravação era um pouco mais longa. Apertei o play e percebi na hora que o gravador tinha sido mexido enquanto gravava, porque o som ia mudando, tremendo. A respiração do cara estava mais rápida. Era uma respiração de quem está tentando controlar o medo. Tinha um barulho metálico arranhando o concreto, como se ele tivesse encostado o gravador em alguma parede. E do nada surgiu um sussurro, bem perto do microfone. "Está mais perto agora." Eu desliguei antes do fim. Fiquei ali uns segundos parado, tentando entender o que "está mais perto agora" queria dizer, porque na gravação não dava para ouvir mais ninguém. Só ele. A terceira era a mais longa, 2 minutos e uns quebrados. Coloquei para tocar já meio arrependido, mas continuei. Era quase toda inaudível. Um monte de ruído, respiração, som de pedra sendo arranhada ou puxada, como se ele estivesse tentando subir por algum lugar. Tinha impactos, barulho de concreto batendo, e bem no final, uma frase dita tão perto do microfone que o som distorceu. Não consegui subir. Foi nesse ponto que eu tirei o dedo do play e deixei o gravador em cima da mesa. Parecia que tinham colocado gelo dentro da minha camisa. Dava para sentir o suor nas costas. Eu poderia ter deixado quieto, mas não consegui. Falei com o pessoal e a gente decidiu voltar no mesmo dia. Não queria, mas fui. Pegamos lanternas maiores, equipamento completo. Quando a luz forte bateu lá embaixo, todo mundo ficou em silêncio, porque mesmo sem corpo, sem nada grave, tinha vestígio de que alguém esteve lá. Tinha marca de unha nas paredes internas. Pareciam arranhões feitos tentando se segurar. Eram circulares em alguns pontos, como se a pessoa tivesse girado ou escorregado. Abaixo dos arranhões tinha um pedaço de tecido azul claro preso num parafuso. Era pequeno, mas era tecido humano, de roupa. Nada ali batia com acidente. Alguém tinha descido. De propósito ou não, tinha descido. Só que o poço não conecta com lugar nenhum. É fechado, sem túneis, sem saída lateral. É só um buraco fundo de concreto. Não tem motivo para alguém entrar ali. E se entrasse, não tinha como ir para outro lugar. A prefeitura apareceu 3 dias depois. Pediram para a gente não comentar nada.
Botaram uma tampa nova e lacraram com selo. A parte mais estranha não foi isso. Foi o supervisor que pegou o gravador, dizendo que ia tentar achar de quem era. Ninguém tinha registrado nada. Não tinha nome, papel, etiqueta, nada. E mesmo assim, ele levou. Alguns dias depois, sumiu da empresa. Pediu demissão por mensagem. Foi embora sem olhar para trás. Eu tentei seguir a vida, continuar trabalhando, entrar em outros poços, fazer manutenção normal. E na maior parte do tempo, consigo. Só que às vezes, quando estou amarrado na corda e começo a descer devagar, sinto o mesmo cheiro que senti naquele dia. É como se o concreto estivesse guardando aquilo. Teve uma vez que desci num poço menor, coisa boba, manutenção básica, e juro que ouvi aquele mesmo som de gotejamento que tinha na gravação. Era idêntico. O eco, o tempo entre as gotas, tudo. Não falei nada para ninguém porque não tem como provar. E também porque já vi gente perder emprego por muito menos. Eu sei reconhecer quando alguém cai acidentalmente. Já vi casos horríveis aqui. Gente que escorrega, gente que tenta forçar tampa velha. Mas aquela gravação, aquilo não bate com queda. A respiração dele era consciente demais. Os sons eram direcionados demais. Era alguém tentando sair, não alguém que caiu sem querer. O que me pega até hoje é aquela frase: está mais perto agora. Do quê? Do quê? E também não consegui subir. Se ele não conseguiu subir, por que não estava lá? Eu tentei convencer a mim mesmo de que a prefeitura tirou o corpo, ou alguém tirou antes, ou que algum animal grande levou. Mas poço de concreto não dá entrada para animal. E não tinha marca de corda, não tinha sinal de equipamento, nada que justificasse retirada. A parte do tecido azul também me incomoda, porque olhando bem, parecia tecido de camisa social. Quem entra num poço assim vestido? Quem baixa um gravador com cordão? Quem pressiona o microfone no próprio rosto para deixar aquela frase final? Tudo aquilo soava mais planejado do que acidental. Mas planejado por quem? E, se foi planejado, planejado para quê? Para deixar aviso? Para deixar recado? Para fazer alguém achar? Porque o gravador não estava jogado, ele estava amarrado. Alguém abaixou aquilo até o fundo. Alguém queria que aquilo chegasse lá. Às vezes, só de lembrar daquilo, meu coração acelera. Não é o tipo de coisa que você comenta com conhecidos. Não dá para explicar sem parecer que você está inventando. Só que eu estava lá. Eu vi as marcas. Eu ouvi as gravações. Eu tento não pensar no fato de que o poço estava fechado quando cheguei. E a tampa estava só deslocada pela tempestade. Só que, para gravador estar lá, alguém entrou antes. Muito antes. O que significa que ou a tampa foi recolocada por dentro, o que é impossível, ou alguém de fora tampou depois de a pessoa entrar. E aí eu volto para a pergunta que nunca consegui tirar da cabeça. Se alguém tampou, por quê? O que mais me dói é a sensação de que a pessoa que gravou aquilo sabia que não ia sair. A respiração dele na segunda gravação era de desespero contido, de alguém tentando não perder a calma. A frase, se isso for encontrado, não desça aqui, parece coisa dita por alguém que queria salvar outra pessoa do mesmo destino. E eu gostaria de conseguir acreditar que aquilo tudo tem uma explicação simples. Um acidente. Uma brincadeira que deu errado. Uma coincidência horrível. Mas toda vez que lembro do jeito que o gravador vibrava na gravação, como se estivesse sendo segurado com força, não consigo acreditar. Eu acho que ele não estava sozinho lá embaixo. E seja lá o que estava com ele, não ficou preso. Eu ainda lembro do cheiro daquela manhã, mesmo depois de tanto tempo. Era aquele frio leve que a gente sente quando o sol ainda não decidiu se vai aparecer ou não.
Eu estava de plantão e já tinha passado por 2 ocorrências simples, nada que exigisse mais do que registrar e encaminhar. Mas antes das 8, veio o chamado que acabou ficando preso na minha cabeça de um jeito que eu não sei se algum dia vai sair. Era sobre um carro abandonado numa estrada rural. Nada demais à primeira vista. Aqui pela região, quando alguém quer despistar ou desmontar com calma, larga o veículo mais para o meio do nada. Mas tinha um detalhe. Quem ligou foi um morador dizendo que tinha um sedã prata parado quase no meio da pista, com as portas abertas, como se o motorista tivesse saído com pressa e não voltado mais. Quando cheguei, não era só a posição do carro que incomodava. O silêncio ali tinha um peso estranho. Não tinha barulho de pássaro, nem de vento batendo no capim. Só aquele vazio que parece respirar junto com a gente, como se estivesse esperando alguma reação antes de devolver o som. O carro estava depenado quase inteiro. Faltava roda, rádio, bateria, estepe, tudo que alguém com má intenção levaria. Mas o que me fez parar por uns segundos foi a porta do motorista aberta e o banco ainda quente. O sol nem tinha pegado forte, mas aquilo ali já me dizia que alguém tinha estado lá não fazia muito tempo. Foi quando um detalhe chamou a atenção. Um celular no chão, perto do banco traseiro. A tela estava apagada, mas não quebrada. Quando peguei, senti a vibração. Tinha um vídeo gravando, como se alguém tivesse esquecido o aparelho ali, filmando para trás. Nenhum efeito, nenhuma intenção aparente. Só a estrada vazia e aquele silêncio que parecia engolir tudo. Na delegacia, horas depois, a gente conseguiu puxar os dados. O carro era de um motorista de aplicativo, um rapaz daqui da região. Tinha aceitado uma corrida na noite anterior, vinda de um ponto conhecido, perto da rodoviária velha. Ele não tinha histórico de nada, nunca se envolveu em confusão. Um daqueles caras que só querem trabalhar e voltar para casa sem muita conversa. O celular mostrava cerca de 50 minutos de gravação. A maior parte era escuridão, com os faróis do carro iluminando o trecho de terra batida. Mas quando eu coloquei o volume no máximo, dava para ouvir passos do lado de fora. E depois, bem baixo, a porta sendo aberta. A primeira imagem é simples, o motorista saindo do carro. Ele olha para trás, parece chamando alguém e depois contorna o veículo. Caminha devagar, como se estivesse procurando o passageiro que tinha descido. Depois, some para o lado esquerdo da tela. O silêncio dura uns 5 segundos. No sexto, aparece outra silhueta. Uma pessoa saindo do mesmo ponto onde o motorista tinha desaparecido. Mas essa figura se move diferente, como se estivesse observando antes de dar qualquer passo. A gravação não tem definição para eu dizer se era homem ou mulher, jovem ou velho. Só dá para ver que seguia o motorista na mata, quase pisando nas mesmas marcas. A gente voltou até o local na mesma tarde. Não achamos pegadas além das que poderiam ser do próprio motorista, mal desenhadas na terra seca. Nenhum sinal de luta, nenhum rastro. Só o carro desmontado e aquelas marcas superficiais de quem passou ali rápido. No começo da noite, conseguimos contato com a família do motorista. Foi a parte mais difícil para mim. Eles estavam preocupados desde cedo, porque ele sempre mandava mensagem quando terminava uma corrida longa. A última interação do celular mostrava que a corrida tinha sido iniciada normalmente, mas não concluída. A localização dele parou exatamente no ponto onde encontramos o carro. Passamos horas conversando com moradores da região. Alguns disseram ter ouvido um barulho de carro durante a madrugada, mas nada de gritos, nada de gente andando. Outros falaram que aquela estrada secundária não era muito usada, porque o trecho ficava esquisito depois da meia-noite, com neblina baixa que vinha do pasto. Ninguém mencionou ter visto mais de uma pessoa caminhando. Foi só depois do depoimento da família que a história ganhou outra cor. O motorista, segundo eles, não gostava de sair da rota indicada pelo aplicativo.
Tinha um pouco de medo de estrada muito vazia, principalmente de madrugada. Só desviava quando era realmente necessário. Então foi estranho saber que, naquele caso, ele aceitou entrar numa estrada rural que cortava o caminho principal. No registro do aplicativo, dava para ver a conversa inicial. O passageiro pediu para entrar no desvio, dizendo que o asfalto estava melhor ali. Mas aquela rota não tinha asfalto fazia mais de 20 anos. Era de terra pura, com buracos profundos e curvas ruins. Eu mesmo, com viatura, evitava passar lá. Enquanto eu organizava o relatório preliminar, fiquei revendo aquela frase do passageiro. Você já trouxe alguém por aqui antes? Parecia uma pergunta casual, mas encaixada com o que veio depois. Ganhava outro significado. Era como se o passageiro estivesse tentando confirmar que o motorista não sabia muito daquele trecho, ou que ninguém estranharia ver o carro entrando ali. As buscas continuaram pelos dias seguintes. Encontramos algumas coisas: um pedaço de tecido preso num galho, uma marca de tênis que podia ser de qualquer pessoa e uma trilha rasa de folhas quebradas que terminava num córrego raso. Nada conclusivo. Na segunda-feira, um morador que criava ovelhas nos chamou para mostrar algo. Um pouco adiante do ponto onde o motorista desapareceu, havia uma área onde a vegetação parecia ter sido pisada por mais de uma pessoa. Como se alguém tivesse parado ali, observado, depois seguido de novo. Só que não havia marcas que indicassem duas direções diferentes. Era como se quem estivesse seguindo o motorista nunca tivesse se afastado mais do que alguns metros dele. Nenhuma das câmeras públicas da região mostrava o passageiro. Só registravam o motorista entrando na avenida principal antes de pegar o caminho para a rodoviária. A câmera que costumava pegar o ponto exato onde ele aceitou a corrida estava desligada naquele dia. E o dono da casa onde ela ficava disse que tinha caído a energia por causa de um raio antigo, mas o tempo estava limpo. O carro foi examinado. Não encontramos digitais do passageiro. Isso por si só não é impossível, mas somado ao fato de que o banco onde ele deveria estar estava limpo demais, começamos a nos perguntar se o motorista realmente transportou alguém naquela noite. O motorista seguia desaparecido. E o vídeo continuava sendo a única pista estranha. Sempre que eu assistia, focava naquele momento em que a segunda figura aparece. O movimento não era apressado, não era agressivo. Era quase calculado, como alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Um passo firme e lento, a cabeça inclinada, como se estivesse vendo alguma coisa no chão. Depois, desaparece em direção à mata. A gente tentou sincronizar o áudio com as imagens. No fundo da gravação, dá para ouvir alguma coisa, bem fraca, como uma respiração. Não dava para dizer se era do motorista, mas eu já vi vídeo demais para saber como é o som de respiração gravado sem querer. Aquele não parecia nervoso, parecia controlado. Por fim, as buscas foram reduzidas. O caso não foi encerrado oficialmente, mas não apareceu mais nada que pudesse levar a alguma resposta. O que ficou foi o carro desmontado, o vídeo e a última localização registrada. Do ponto de vista técnico, há explicações possíveis. O motorista pode ter entrado na mata desorientado, ter sofrido um acidente, ter sido levado por alguém que sabia onde pisar. Mas tem coisas que não se encaixam. O passageiro sumindo sem deixar rastro. A segunda pessoa que aparece no vídeo sem nenhuma marca correspondente no chão. O fato de que ninguém na rodoviária se lembra de um homem chamando o aplicativo naquela hora. E a frase que o motorista contou para a família dias antes, que tinha tido um pressentimento ruim numa corrida anterior e que estava pensando em mudar de turno. Eu costumo revisitar o relatório às vezes, lendo como se fosse a primeira vez. Não acho respostas novas, mas acho detalhes que me fazem repensar tudo. Como a posição da porta traseira, que estava apenas encostada, não aberta. Ou o relógio no painel que marcava um horário estranho, atrasado em quase 2 horas.
O que também não significa muita coisa, porque carros com desgaste costumam ter esse tipo de falha. Mas naquele caso, cada detalhe parecia querer contar alguma coisa que a gente não conseguiu ouvir direito. Eu já trabalhei em ocorrências complicadas, mas poucas geraram essa sensação de que falta uma peça importante. Como se alguém estivesse ali, observando o tempo todo, mas sem querer ser encontrado. Às vezes, quando passo pela estrada principal e olho para o desvio, tenho a impressão de que a curva esconde mais do que deveria. Não é nada que dê para registrar num relatório. É só uma sensação, igual àquela que tive quando assisti ao vídeo pela primeira vez. A impressão de que o motorista não estava sozinho naquela mata e de que quem seguia atrás dele sabia exatamente para onde estava indo. E isso é tudo que eu posso dizer. O resto ficou lá, naquele trecho esquecido de estrada, onde o silêncio parece ter vontade própria e onde, até hoje, ninguém arrisca passar depois que a noite cai. Eu estava sozinho no carro quando tudo começou, e não era tão tarde quanto parece pela forma como aquilo ficou na minha cabeça. A estrada estava quase vazia, aquela parte longa onde não tem poste, não tem casa, não tem nada. Só o farol iluminando alguns metros e depois um buraco preto na frente. Eu não tinha motivo nenhum para parar, mas vi alguém no acostamento meio curvado, como se estivesse passando mal. Ele levantou o braço na minha direção quando cheguei perto e aquilo me deu um impulso automático de reduzir. Não foi decisão, foi reflexo. Parecia um cara comum, roupa simples, suado, apoiando as mãos nos joelhos. Só que quando cheguei mais perto, percebi um detalhe que não combinava com a posição dele. A boca estava mexendo sem parar, igual quando alguém está falando rápido demais, e não tinha pausa nenhuma. Não tinha respiração entrando, só movimento contínuo. Eu lembro que diminui até quase parar, mas fiquei com a mão no volante, meio travado. Eu tentava ouvir o que ele dizia, mas a voz parecia vir direto, sem ar nenhum, como se fosse uma gravação velha, acelerada. E aí ele levantou o rosto. Ele não estava olhando para mim, ele estava olhando para o lado do meu carro, como se tivesse alguém ali. Eu só encostei mesmo porque ele deu 2 passos rápidos para o meu lado, com aquela fala contínua saindo da boca dele e apontou para o mato do lado oposto da estrada. Era um movimento desesperado, como se estivesse avisando alguma coisa urgente, só que sem inspirar em momento nenhum. Eu abaixei o vidro só o suficiente para falar com ele, mas mal abri, e ele já tentou puxar a maçaneta. A força que ele fez não foi normal. Parecia que o braço dele tinha outra coisa por trás, algo empurrando junto. A porta tremeu, de verdade, e ele continuava falando, sem nenhum intervalo, como se aquela voz não precisasse do corpo dele. Eu pedi para ele se afastar, mas nem sei se ele ouviu. Ele mantinha aquela boca mexendo mais rápido do que o rosto dele conseguia acompanhar. Não sei explicar. O maxilar dele não descia no ritmo certo. Parecia preso e ao mesmo tempo acelerado demais. E o olho dele não piscava. Quando eu fui engatar a marcha, alguma coisa mexeu no mato onde ele apontava. Não era pessoa, não era bicho, era som. Um som repetindo fragmentos da fala dele. Só que mais baixo, mais arrastado. Como se estivesse tentando imitar. O mato balançava como se algo passasse ali, bem rápido, indo e vindo, mas não tinha forma. Só aquele barulho repetindo uns pedaços soltos, tipo, vem, vem, vem. Eu não sei se isso foi o que me deixou travado por uns segundos, ou se foi o jeito que o homem bateu a mão na janela nesse momento. Ele bateu sem olhar para mim, ainda olhando para a lateral do meu carro, como se realmente estivesse falando com outra pessoa ali. E a boca não parava. Não tinha pausa, não tinha ar entrando, nada. Eu lembro que falei, cara, se afasta num impulso, mas minha voz saiu baixa. A mão dele escorregou pelo vidro e ele tentou abrir de novo, agora com o ombro junto.
O carro deu uma balançada leve e a voz dele começou a mudar. Não o som, o ritmo. A mandíbula dele começou a abrir mais do que devia. Ele começou a forçar como se estivesse tentando encaixar mais palavras dentro da boca. O osso fazia um movimento estranho, como se fosse abrir além do ponto normal. Eu senti um frio na nuca nessa hora. Não era só medo, era a sensação de que aquilo não estava acontecendo do jeito certo. Parecia um corpo sendo usado para fazer algo que não era natural para um corpo humano. Outra coisa se mexeu no mato. E dessa vez, repetiu exatamente a última frase que ele tinha dito, só que num tom sem corpo, tipo voz de rádio mal sintonizado. A vegetação abriu de leve, como se algo empurrasse de dentro para fora. Eu ouvi passos, mas não eram passos de algo com peso. Era como alguém arrastando a palma da mão no chão e puxando. Eu só lembro que soltei o freio no impulso. O homem bateu a mão no capô quando arranquei e a boca dele ainda estava mexendo, ainda acelerada, ainda impossível. Eu vi pelo retrovisor ele meio que tropeçando para frente, mas continuando a falar, e mais adiante o mato do lado mexendo junto com a voz, como se aquilo estivesse acompanhando ele. Eu acelerei mais do que devia naquela estrada. O coração parecia preso na garganta. E aí vem a parte que eu não gosto de contar. Quando eu já tinha deixado tudo para trás, já estava a uns 200 metros de distância, dentro do carro, sozinho, só o som do motor. A voz continuou. Não era alta. Era quase como se estivesse dentro do painel. Repetia umas palavras rápidas demais, como se fosse eco do que o homem tinha dito. Eu olhei para o banco de trás, olhei para o banco do passageiro, nada. Mas a voz ficava ali, como se estivesse procurando o lugar certo dentro do carro. Me deu um pânico que eu nunca senti na vida. Foram poucos segundos, talvez 10, talvez menos, mas parecia que tinha alguém colado na minha nuca, falando sem ar, sem pausa, sem estar ali. Quando eu virei para o asfalto principal e encontrei luz de carro passando do outro lado, a voz sumiu. Na hora, como se desligasse. Eu não parei em nenhum posto naquele dia. Fui direto para casa. Estacionei, entrei, sentei no chão da sala e fiquei ali um tempo sem fazer nada, tentando entender se aquilo tinha sido real ou se era algum tipo de confusão da minha cabeça por causa do susto. Só que tem um detalhe que até hoje não consigo ignorar. Quando lavei o carro dias depois, no vidro da porta do motorista, tinha uma marca de mão. Não era suja de terra. Era como se tivesse ficado marcada por calor ou suor seco, mas de um jeito estranho, como se os dedos fossem longos demais e o polegar estivesse num ângulo errado. Eu tentei limpar. Saiu em parte, mas não totalmente. Eu sei que poderia ter sido qualquer coisa. Farol refletindo coisa da minha cabeça, a cena toda me deixando impressionado. Eu tento pensar assim, mas às vezes, quando eu pego estrada de novo, especialmente à noite, eu me pego olhando para o retrovisor, esperando ouvir aquela voz repetindo sem pausa alguma, mesmo quando não tem ninguém ali. E o pior é que eu ainda lembro da sensação de que o homem não estava falando comigo. Ele estava falando com o que estava do meu lado. Se você ouviu até aqui, obrigado. Falar disso não é fácil para mim. E, enfim, se quiser continuar acompanhando outras histórias como a minha, se inscreve aí no canal. Ajuda bastante e é isso. Eu estive pensando muito nesses últimos meses sobre aquela viagem. Não porque eu queira reviver nada, mas porque cada vez que tento seguir em frente, alguma coisa me puxa de volta para aquela cidade pequena onde tudo aconteceu. Eu não era exatamente fã de carnaval, mas aceitei ir porque fazia tempo que não encontrava meus 2 amigos de infância. A gente cresceu junto, estudou na mesma escola e acabou tomando rumos bem diferentes quando adultos.
Foi ideia deles viajar, aproveitar um carnaval de rua, beber um pouco, conversar sobre a vida. Parecia algo simples, quase nostálgico. A cidade era daquelas que recebem turistas só nessa época, com as ruas cheias de música, vendedores ambulantes, serpentinas no chão. A primeira noite correu normal. A gente se perdeu umas vezes no meio da multidão, mas sempre se achava. Foi só no fim da segunda noite que a coisa mudou. Um deles sumiu. Não teve briga, não teve nada estranho antes. A gente estava perto de uma praça cheia e de repente ele não estava mais ali. Chamamos, procuramos entre os blocos, nos bares próximos, no hospital da cidade. Nada. A polícia disse que aquilo era comum. Gente bêbada que se separa, que dorme em algum canto ou volta para o hotel errado. Só que o tempo passou e ele não voltou para o hotel. Nem ligou, nem deu sinal de vida. Passamos o dia inteiro andando pela cidade atrás de alguma pista. No fim da tarde, resolvemos ficar mais uma noite e continuar no dia seguinte. Só que antes do amanhecer, o outro amigo também sumiu. Foi no quarto do hotel. Eu acordei com a claridade entrando pela janela. Ele não estava na cama, nem no banheiro. A porta estava destrancada, mas não parecia arrombada, nem nada parecido. A recepcionista disse que não viu ninguém sair de madrugada. A polícia repetiu as mesmas coisas. Fuga, exagero, jovens que bebem demais e fazem besteira. Mas eu sabia que aquilo não fazia sentido. Eles tinham deixado mochila, carteira, documentos. Nada indicava que tinham ido embora por vontade própria. Mesmo assim, eu não consegui ficar. Eu era o último ali. Eu estava cansado, confuso e simplesmente voltei para minha cidade. A família deles fez boletim de ocorrência, mas nada avançou. Meses se passaram. Eu tentava seguir a vida, mas sempre acabava lembrando de algum detalhe, algum gesto deles antes de sumirem. Aquilo começou a me corroer de um jeito estranho. Eu acordava de madrugada pensando se tinha deixado passar algo óbvio, até que um dia eu simplesmente fui. Peguei o carro e dirigi até a mesma cidade, sem avisar ninguém. Eu só queria andar pelas ruas, olhar de novo aqueles lugares, tentar entender o que me escapou. Fiquei num hotel simples, diferente do que tinha ficado antes. Era barato, com um ventilador barulhento e cheiro de madeira antiga. Saí logo cedo, andando devagar pelas ruas ainda adormecidas. A chuva tinha caído durante a noite, deixando as calçadas úmidas. Eu pensei em ir até a praça onde tudo começou, mas parei antes mesmo de chegar lá. Em um dos postes da rua tinha um panfleto colado. A foto era minha, meu rosto, e a palavra "procura-se" embaixo. Fiquei parado ali, tentando entender. Pensei que fosse algum tipo de trote, mas quando olhei para o poste seguinte, era a mesma coisa. E no outro também. Todos iguais. Comecei a andar mais rápido, como se quisesse provar a mim mesmo que aquilo era isolado. Mas quanto mais eu andava, mais panfletos apareciam. A foto não era antiga. Era uma foto recente, tirada com certeza depois do desaparecimento dos meus amigos. Eu não fazia ideia de quem poderia ter feito aquilo. Entrei na delegacia com os panfletos na mão. O policial que estava na recepção olhou como se estivesse vendo algo comum. Eu perguntei o que estava acontecendo, quem tinha espalhado aquilo. Ele não demonstrou surpresa. Disse apenas que aquilo acontecia todo ano. Turistas que vinham buscar alguém que desapareceu e acabavam desaparecendo também. Ele falou com uma naturalidade que me deixou sem reação, como se já soubesse o que eu estava prestes a perguntar. Enquanto eu tentava argumentar, o olhar dele desviou para um mural de avisos atrás de mim. Quando virei, vi que tinha vários rostos colados ali. Homens, mulheres, gente mais nova, gente mais velha. Todos com a mesma palavra impressa, "procura-se". E todos com a mesma frase escrita à caneta vermelha, sempre no canto direito do papel. Encontrados, mas não voltaram. Não consegui falar nada. O policial não tentou explicar.
Só ficou me observando como se estivesse esperando alguma reação específica, e aquilo me incomodou mais do que qualquer palavra. Parecia que ele estava só contando os segundos para eu sair da delegacia e virar parte daquela estatística silenciosa. Voltei para o hotel andando rápido, olhando pelos cantos. A cidade parecia menor do que antes, quase sufocada em ruas que davam a volta e voltavam para o mesmo lugar. O ventilador no quarto fazia um barulho contínuo e eu me sentei na cama com o papel ainda amassado na mão. Eu não achava que fosse algo sobrenatural, mas também não conseguia acreditar que fosse só coincidência. Naquela mesma madrugada, eu fui embora. Dirigi sem parar, sem olhar pelo retrovisor. Até hoje, eu não sei se aqueles cartazes eram algum tipo de aviso ou de ameaça, mas às vezes eu penso nos outros rostos naquele mural, principalmente nos que estavam ali há mais tempo, já amarelados pelo sol. E penso no motivo de terem escrito aquela frase exatamente daquela maneira. Encontrados, mas não voltaram. Eu tento esquecer, mas o pior é perceber que, em algum lugar daquela cidade, ainda deve ter um panfleto com a minha foto preso a algum poste. Eu já estava evitando entrar no quarto do meu filho fazia algumas semanas, e não era por causa de bagunça ou reforma. Era só um incômodo que eu não sabia explicar direito. Eu entrava, dava uma arrumada, mas não conseguia ficar lá muito tempo. Parecia que o teto ficava mais baixo do que realmente era, como se algo ali dentro pressionasse o ar. Só percebi que estava começando a evitar o espaço no dia em que minha esposa disse que a luz ficava acesa sozinha durante a madrugada. Achei que fosse coisa da instalação antiga, já que estamos reformando a casa aos poucos. Mas a verdade é que esse estranhamento começou antes da troca dos fios. A reforma do quarto do meu filho era um plano antigo meu e do meu pai. Ele sempre dizia que queria ajudar, que fazia bem mexer com ferramentas, que gostava de ver a casa com vida de criança. Depois que minha mãe morreu, ele ficou assim, meio dependente dessas pequenas rotinas, como se a casa só se sustentasse enquanto ele estivesse consertando alguma coisa. Eu conheço o jeito dele. Por fora, aquele homem que parece sempre de bom humor, mas que tem um modo estranho de sumir quando anoitece. Ele nunca foi de sair, mas virava e mexia, escutávamos o barulho dele subindo no forro lá pelas tantas. Sempre falava que era para ver vazamento, infiltração, essas coisas. Eu nunca questionei. Quando comecei a tirar o forro velho do quarto, encontrei o alçapão que ele usava. Fiquei curioso, porque nunca tinha reparado que ele ficava exatamente acima da parede do berço do meu filho. Achei que seria só poeira, pregos e tralha antiga. O que me chamou a atenção foi uma caixa de sapato colocada ali como quem esconde algo de propósito. Não tinha nada escrito, só estava envolta numa sacola velha. Meu pai não é de guardar lembrança nenhuma. Ele sempre dizia que lembrar demais faz mal. Mas aquela caixa estava ali, no único lugar onde ninguém mexia. Eu abri sem pensar muito. Tinha algumas fitas de áudio, aquelas antigas, de gravação caseira, com o nome da minha mãe escrito à caneta. A letra dela reconheci na hora. O tipo de E fechado que ela fazia. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. As lembranças são poucas, soltas. Minha memória dela sempre pareceu mais com fotos do que com lembranças próprias. Então eu achei de verdade que aquelas fitas fossem alguma gravação de aniversário, de cantoria, dela lendo história, algo assim. Uma coisa bonita que meu pai guardou e nunca conseguiu mostrar. Naquela noite, depois que coloquei meu filho para dormir, fui ao meu quarto e peguei o gravador velho que usávamos quando eu era adolescente. Liguei. Ajustei. A fita engatou com aquele estalo áspero. Eu esperava ouvir a voz dela, mas o que saiu primeiro foi um chiado grosso, como se o equipamento estivesse arranhado. Continuei ouvindo.
A voz surgiu depois, mas não era o que eu lembrava. Não era doce, nem calma. Era uma voz cansada, fraca, mas com um esforço que eu só consigo descrever como desesperado. Ela repetia poucas coisas, como se estivesse num lugar apertado, sem entender onde estava. Quando ela disse, "Me solta", eu desliguei o gravador imediatamente. A primeira coisa que pensei foi que meu pai tivesse feito alguma brincadeira grotesca, algum tipo de gravação para assustar alguém, ou que fosse parte de alguma coisa estranha da adolescência dele. Fiquei com raiva e fui tirar satisfação. Meu pai estava sentado na cozinha, mexendo num rádio antigo. Quando entrei com a caixa na mão, ele ficou rígido do jeito que eu nunca tinha visto. Eu só perguntei, por que isso estava lá em cima? Ele ficou olhando para os meus dedos, segurando a caixa como se eu tivesse tocado em algo proibido. O rosto dele mudou. Não foi susto, foi pânico. Aquele pânico que só quem conhece alguém há anos percebe na hora. Ele levantou sem responder, andou rápido pelo corredor e antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ele já estava subindo pela escada do alçapão. Trancou a parte de baixo com o pé, como se estivesse tentando impedir que eu o seguisse. Eu ouvi ele mexendo em tudo lá em cima, arrastando coisa pelo chão. A lanterna dele rolou e bateu em alguma madeira. Eu subi a escada até onde dava e chamei por ele. Ele começou a gritar, não era comigo. Era como se estivesse falando com alguém que eu não conseguia ouvir. Ele dizia para não deixarem ela sair de novo. Dizia que não era para mexer, que estava quieto, que não era para chamar de volta. Eu não entendia nada. E a voz dele parecia que ia rasgar. O barulho foi parando de repente, como se as coisas tivessem sido largadas todas ao mesmo tempo. Fiquei imóvel na escada, esperando ele continuar o movimento, mas não teve mais movimento nenhum. Quando finalmente consegui forçar o alçapão, a lanterna dele estava acesa no chão, virada para o canto. Ele não estava ali. A caixa estava aberta, vazia. As fitas, elas tinham derretido, mas não como quando ficam no calor. Pareciam queimadas por dentro, como se a parte interna estivesse sido destruída antes da externa. Eu não sabia nem chamar a polícia, não tinha o que explicar. A escada não dava para nenhum outro lugar. Ele não poderia ter saído por outro acesso. Passei horas ali sentado, respirando dentro daquela poeira quente, tentando achar alguma explicação possível. No fim, desci e tranquei o alçapão. Levei meu filho para o meu quarto. Eu só conseguia pensar na voz daquele áudio e no jeito que meu pai gritou. Ele nunca gritou assim na vida, nem quando minha mãe morreu. Na manhã seguinte, quando voltei ao quarto do meu filho, vi as marcas no teto pela primeira vez. Unhas, várias, arranhões paralelos, finos, como se alguém tivesse raspado madeira com muita pressa. E todas as marcas estavam bem acima do berço. Eu tentei pensar em rato, infiltração, madeira que racha, mas nenhuma dessas coisas deixa marcas como dedos humanos deixam quando arrastam com força. A madeira estava esfarelada, como se tivesse sido arranhada durante a noite. Troquei o berço de lugar. No dia seguinte, as marcas estavam no novo ponto, exatamente acima de onde o berço tinha sido colocado. Aconteceu de novo e de novo, sempre do lado onde meu filho dorme, como se alguma coisa mapeasse a posição dele. Eu parei de tentar entender. As marcas não surgem quando alguém está acordado. Nunca ouvimos nada, apenas aparecem. Já vieram pessoas aqui, eletricista, marceneiro, pedreiro. Ninguém sabe explicar, ninguém mexe no alçapão. Eu passei meses sem olhar para ele. E mesmo assim, de vez em quando eu sinto que a madeira dele lá em cima parece mais úmida do que deveria. A casa é quente, mas aquele espaço fica frio no fim da tarde. Não faz sentido. Às vezes, quando estou segurando meu filho para ele dormir, sinto como se alguém estivesse olhando pela sombra do corredor. É rápido, como um reflexo, mas sempre na direção do teto do quarto. Eu tento ignorar, tento viver normal. Tenho medo de parecer doente para minha família, mas eu sei
que meu pai sabia o que tinha naquela caixa. E tinha um motivo para ele esconder aqui, exatamente acima do lugar onde hoje o neto dele dorme. Só que o motivo exato, isso eu não sei. A única coisa que sei é que não consigo mover meu filho para outro quarto. Quando tento levar o berço para a sala ou para o nosso quarto, ele acorda chorando e olhando fixo para o teto, sempre para o mesmo ponto, como se esperasse que alguma coisa estivesse ali. Eu não sei o que aconteceu naquela noite no forro. Não sei para onde meu pai foi. Não sei se ele se escondeu, se fugiu, se teve algum surto e caiu em algum lugar que eu não vi. O que eu sei é que ninguém entra mais naquele espaço e que as marcas continuam aparecendo. Todo amanhecer, sempre acima do berço.